Pois é, agora tem uma manifestação importante feita no dia de hoje pelo presidente Donald Trump. Ele enviou uma carta a Jair Bolsonaro, inclusive fazendo várias críticas ao Supremo Tribunal Federal e se solidarizando com o aliado. Nesse documento, que foi divulgado inclusive pelo deputado Eduardo Bolsonaro, Trump classifica como terrível o tratamento dado ao ex-presidente por um sistema chamado por ele de injusto, afirmando que o processo da suposta tentativa de golpe deve terminar imediatamente. Nesse texto, o presidente americano também elogiou Bolsonaro, afirmando que ele foi um líder altamente respeitado e forte, que serviu bem ao Brasil, além de afirmar estar atento a tudo o que acontece e muito preocupado com os ataques à liberdade. Nessa publicação, Eduardo Bolsonaro chamou a mensagem de Trump de último recado às autoridades brasileiras e pediu que o governo Lula deixe as narrativas de lado e recue antes que seja tarde demais. Você, Mota, manifestação de Donald Trump, uma carta enviada a Jair Bolsonaro com aquela assinatura tradicional e depois publicada nas redes sociais. O que achou dessa mensagem? É mais uma carta de Donald Trump, o homem mais poderoso do mundo, endereçada a Jair Bolsonaro, talvez o político mais popular do Brasil. Eu vou ler a carta para vocês, eu traduzi. A carta diz: a Vossa Excelência Jair Messias Bolsonaro, 38º Presidente da República Federativa do Brasil. Prezado senhor Bolsonaro, tenho acompanhado o tratamento terrível que você está recebendo de um sistema injusto. Esse julgamento precisa terminar imediatamente. Não estou surpreso em vê-lo liderando as pesquisas de opinião. Você é um líder forte e muito respeitado que serviu bem ao seu país. Eu compartilho do seu compromisso de ouvir a voz do povo. Estou muito preocupado com os ataques à liberdade de expressão, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que estão vindo do atual governo brasileiro. Eu já manifestei de forma enfática a minha desaprovação, tanto de forma pública quanto através da nossa política de tarifas. Espero sinceramente que o governo do Brasil mude de rumo, pare de atacar seus adversários políticos e acabe com o seu ridículo regime de censura. Estarei acompanhando atentamente, sinceramente, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América. Texto mais claro que esse é impossível. Você, Dávila, avaliou de que forma essa mensagem, essa carta enviada por Donald Trump? Dá para a gente projetar qual é a intenção de Donald Trump, sabendo das limitações do governo brasileiro, ou qual deve ser o cálculo a partir da divulgação dessa carta? Enfim, também a mensagem de Eduardo Bolsonaro, que é o momento de recuar antes que seja tarde. O que a gente pode tirar daí? Peniato, a mudança na diplomacia americana desde a posse de Donald Trump é extraordinária, gigantesca. É uma diplomacia que é conduzida por relações pessoais ditando política de Estado. É isso que está acontecendo, cada vez mais. Isso acontece com a relação com Putin, acontece com a relação com Zelensky e acontece com a relação com Lula e Bolsonaro. As relações pessoais ditam política externa, o que é uma coisa descabida na história dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos sempre foi um país que soube dividir um pouco as coisas, os interesses nacionais, o interesse de Estado, de interesses pessoais ou simpatias pessoais. Mas agora não. Agora as simpatias pessoais de Donald Trump se tornam política de Estado. Então esta é uma mudança importante. Por isso que vem, na verdade, tendo uma atitude o governo norte-americano nos dois sentidos. Sempre são cartas e manifestações pessoais seguidos de política de Estado, seja as tarifas, seja críticas às decisões no Brasil. Então, este é um novo modus operandi da política americana. Então, não adianta querer contestar a favor ou contra, é assim que é o jogo hoje. Então, ou nós entendemos a dimensão desse jogo, ou nós vamos ficar completamente perdidos nesse tabuleiro da diplomacia,
como ficou um bom tempo a Europa, agora parece que está entendendo como funciona o jogo e começa a se acomodar e a fazer o jogo. A mesma coisa aconteceu com Putin. Aliás, Putin é o único que é vitorioso nesse jogo de diplomacia pessoal com a Casa Branca, né? Mas, enfim, o ponto é que esta é a nova forma de se fazer política nos Estados Unidos. Então, ou nós aprendemos a jogar por esta regra do jogo, ou nós vamos cada vez mais cometer atos estapafúrdios, como a gente vem cometendo, que apenas vão criar mais tensão nessa relação Brasil-Estados Unidos, que não é do interesse de ninguém. É apenas do interesse de curto prazo para voos de galinha de popularidade que mais à frente vão se transformar em tragédia para o povo brasileiro. Nova mensagem enviada por Donald Trump a Jair Bolsonaro, em que ele faz uma porção de críticas ao Supremo Tribunal Federal e chama aquela ação contra Jair Bolsonaro de perseguição. Você, Beraldo, o que achou dessa carta? Mais uma manifestação de Donald Trump e as projeções de Eduardo Bolsonaro indicando que esse seria o último comunicado. Bom, vamos lá. A carta tem um valor simbólico importante, né? O presidente dos Estados Unidos, a nação mais poderosa do mundo, escrevendo uma carta pública para um ex-presidente do Brasil que está no meio de um julgamento, que já tem data marcada para acontecer e que tudo leva a crer que terminará com uma condenação de privação de liberdade. Mas, na carta, a gente não verifica nenhum tipo de ameaça objetiva, né? Essa interpretação feita por Eduardo Bolsonaro de que é o último aviso e tal, no texto da carta a gente não verifica essa mesma gravidade, essa mesma urgência. Até porque não cabe a um presidente de outro país dizer que, olha, você tem que, a corte tem que decidir assim ou assado, porque senão vou fazer assim. Não é por aí. O problema do Brasil não se restringe ao tratamento que Jair Bolsonaro está recebendo do judiciário brasileiro. O problema do Brasil, ele atinge todos os brasileiros porque a democracia, ela, na sua essência, foi jogada no lixo e se tornou apenas uma desculpa para justificar medidas autoritárias, arbitrárias, que estão destruindo qualquer senso de justiça para alcançar a todos nós, a população brasileira. Quando o Congresso Nacional vê as suas decisões sendo revertidas ou até tendo o Supremo tomando decisões em nome do Congresso Nacional, quando nós assistimos ao Poder Executivo, o presidente da República, completamente subserviente ao Supremo Tribunal Federal, claramente este é o Brasil que não deu certo. Nós precisamos corrigir o problema essencial do Brasil e a ajuda dos Estados Unidos para esse processo é muito bem-vinda. Mas tem que ser uma reconstrução do Brasil, que, no meu entendimento, começa com uma nova Constituição, uma reformulação completa do Estado brasileiro e um texto constitucional que olhe para frente e não para trás, como essa Constituição de 1988, que garantiu imensos direitos, nenhum dever e permite que haja essa manipulação do texto constitucional de forma completamente impune, porque o Supremo hoje coloca todo mundo contra a parede. Então, o apoio dos Estados Unidos do presidente Donald Trump, ele é essencial para o Brasil, mas ele é muito mais amplo do que exclusivamente o caso de Jair Bolsonaro. Pois é, e aí a gente volta, né, a fazer aquela discussão sobre quais poderiam ser os próximos passos, né? Teve essa leitura, essa mensagem de Eduardo Bolsonaro, mas quase que se utilizando de um porta-voz da mensagem de Donald Trump. E como bem disse o Beraldo, não está de forma expressa a informação de que tem que ser agora, é preciso que a justiça faça isso, senão esse é o último recado. Não tem nada nesse sentido. Mas dá para a gente imaginar que essa carta seja
mais uma manifestação de insatisfação por parte de Donald Trump, né? Senão ele poderia ficar quieto, né, Mota? Você tem 2 minutinhos. Olha, Trump, nessa carta, não menciona nenhum tribunal. Ele não está pedindo modificação de nenhuma decisão judicial. Ele está falando de um sistema injusto e do governo brasileiro. Trump, nessa carta, diz de forma claríssima que a política de tarifas é uma forma de manifestar a sua desaprovação aos ataques à liberdade de expressão vindos do governo brasileiro, que, segundo Trump, são ataques que afetam brasileiros e americanos. E, mais uma vez, o primeiro parágrafo da carta contém a mesma mensagem, de forma claríssima. A perseguição jurídica a Jair Bolsonaro é injusta e precisa terminar imediatamente. É possível não concordar com isso. É possível dizer, não, o presidente americano não tem nada a ver com a história. É possível ter essa opinião, sim. Só não é possível não entender o que a carta está dizendo. Rápida parada, daqui a pouco mais notícia, mais análise, mais discussão. A sua presença é fundamental. Eu peço que você continue com a gente. É um intervalo muito rápido, 1 minuto e 20. Até já.